Meus irmãos, estamos iniciando o mês de junho e temos muitos desafios pela frente na nossa vida, em nossa vida pessoal, em Cristo, desafios diante das atividades da igreja. São muitos eles e nós devemos enfrentá-los com coragem, com ânimo, com alegria. Sabemos que, vez por outra, somos bombardeados com alguma dificuldade, e essas dificuldades que vêm em nossa vida, nos bombardeando, são de várias natureza, né? Financeiramente, diante de uma enfermidade, de uma doença, diante de algum atrito entre irmão e outro. São muitas dificuldades que nós passamos, mas precisamos nos alegrar no Senhor, na sua palavra, e olharmos para Cristo. Não devemos olhar uns para os outros, não devemos, como base de estrutura da nossa fé, não devemos ter como estrutura a vida do próximo, mas a palavra de Deus e o nosso Cristo. As Escrituras nos encorajam a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, diante desses desafios, esse mês de junho, eu gostaria de falar sobre maturidade cristã. É um dos assuntos de grande importância. A vida cristã é concernente à nossa maturidade. E quando falamos de maturidade cristã, geralmente o que vem em nossa mente é o tempo de fé que nós temos ou que alguém tem. E nem sempre o tempo de fé é o indicativo maior da nossa maturidade cristã. É muito comum encontrarmos pessoas novas na fé que já podemos ver evidências de maturidade cristã na sua vida. E às vezes, e podemos dizer até infelizmente, né, encontramos pessoas que têm muito tempo de fé. Às vezes mais que 10 anos de fé em Cristo, mais do que 15, que ainda tem muitas áreas deficientes na sua fé. A sua maturidade um pouco ainda atrofiada. E o que foi que aconteceu no percurso do caminho de seguir a Cristo? Então, esse assunto é de grande importância para a nossa vida. Será que você já é um crente consideravelmente maduro na fé? Não estou falando de tempo de fé, eu estou falando de maduro na fé, de firmeza. Como estão as nossas raízes no Senhor? E diante disto, eu gostaria de iniciar com um assunto mais básico da palavra de Deus. E qual é esse assunto mais básico? O assunto mais básico concernente a esse assunto aqui, que é maturidade cristã, é como está a minha vida com a palavra de Deus. Então, gostaria de introduzir, e hoje vai ser mais como um estudo mais acadêmico mesmo, para nós conhecermos melhor esse livro que você tem em suas mãos. Pegue ele aí em sua mão, por favor. Agora, erga ele aí para cima. Coloque ele aí para cima. Isso, muito bem. Olha só. E esse livro, mantenha ele aí com sua mão, aí, pelo menos uns 5 minutos. Segure ele aí. Estou brincando, né? São de várias capas, de várias formas, pode baixar. E Deus nos deu esse grande privilégio de termos ele em nossa mão. Que alguns anos atrás, não era possível cada um aqui ter uma Bíblia. Não era possível isso. Temos o registro de que ela chegou no Brasil por volta de 1900 e... Você sabe? Chegou no Brasil? Quando foi isso, né? Vou deixar você curioso e vou deixar você pesquisar sobre isso. Mas não tem muitos anos, não. Está bem que ela chegou impressa em nossas mãos. Este livro tem sido tanto usado, como tem sido atacado por muitos. Por muitos e muitos anos tem sido usado. Tem transformado vidas. Mas também muitas pessoas têm tentado destruir esse livro aqui que nós temos em nossas mãos. A Bíblia, palavra de Deus,
ela já foi traduzida em mais de 3.000 idiomas e dialetos diferentes. E ainda existem muitos povos aos quais ainda não tem a Bíblia em sua língua. Lembra que nós tivemos aqui em nossa igreja o pastor Paulo César, do Grupo Logos, e ele passou aí quase 15 anos, eu acho que foi aproximadamente 13 anos, traduzindo a Bíblia para uma língua, para um povo que ainda não tinha em suas mãos a palavra de Deus. E nós já temos esse privilégio aqui no Brasil, de termos a Bíblia em nossas mãos. Vamos iniciar esse estudo de maturidade cristã, aprendendo melhor sobre esse livro, que é o livro dos cristãos. Também é o livro dos judeus, e eles acham que é só deles, tá bem? Isso é importante lembrar. Eles acham que é só deles, exclusivamente o Antigo Testamento, que eles não chamam de antigo. Não pode dizer que é antigo, porque senão eles ficam aborrecidos, né? Então eles chamam, a Taná. É o Pentateuco, né? A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os sapienciais, que são os de sabedoria, e os livros proféticos, os históricos, eles chamam de Taná, é o Antigo Testamento para ele. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E vamos iniciar com 2 Timóteo, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Praticamente, esse versículo, ele é um louvor, ele é um inário, né, para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, porque fala da suficiência das Sagradas Escrituras. Todo cristão deve decorar esse versículo. Inclusive nós da Escola Dominical, no próximo domingo, eu gostaria de ouvir 5 irmãos citando decorado 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos juntos para lá? A passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Vamos ler todos em uma só voz. Tá bem? 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Vamos aproveitar e lermos o 17, mas o desafio para decorar é o 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o 17, a fim que o homem de Deus muito bem, aqui encontramos a palavra perfeito e perfeitamente, que uma outra tradução aqui é cabível, é maduro, tá bom? A palavra perfeito pode ser traduzida também como maduro. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada, aqui no original, é soprada. Toda a Escritura, ela é o sopro de Deus, é Deus falando conosco, e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, com o propósito de que o homem seja perfeito, que ele seja maduro, né? E habilitado para toda e boa obra. Quantos aqui já têm a sua habilitação, né, de moto ou de carro, A ou B? Levante sua mão. E para você ser habilitado, você treinou, você de certa forma, você fez as suas aulas, né, para chegar a ser reconhecido pelo governo como alguém que está habilitado. E como são aqueles habilitados para a obra de Deus? Somos habilitados pelas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então nós sabemos de uma forma geral, e todos conhecem de forma geral, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Outros descrevem como a Bíblia sendo o manual para a vida. As Escrituras, ela é a palavra de Deus para a humanidade. Ela é inspirada, nós vimos nesse versículo,
Significa dizer que cada parte dela, cada parte do manuscrito, da Escritura, toda ela é inspirada por Deus e ela é inerrante, não tem nenhum erro nela. Vez por outra nós encontramos aí pela internet algum sabidão, entre aspas, dizendo: eu encontrei um erro na Bíblia. E aí começa a mencionar versículos sem entender o seu contexto geral, o seu contexto cultural. As Escrituras não têm erro nelas. Como diz um homem sábio, ele disse o seguinte: eu encontrei vários erros na Bíblia. E alguém disse: quais? E ele disse: todos eles em mim. A Bíblia fala sobre nós. E os erros que tem, quer dizer, que ela mostra, não é dela, é em nós. Então ela mostra os nossos erros, mostra as nossas falhas, mostra os nossos pecados. Eu costumo dizer que jamais um homem poderia ter escrito um livro por si só. Foram homens que escreveram, inspirados por Deus, mas jamais homens poderiam ter escrito por si só um livro que o próprio livro o condena. A Bíblia, de certa forma, a palavra de Deus, ela o quê? Ela condena o homem, coloca o homem numa situação estreita, difícil, que sem Deus ele não pode herdar o reino. Então, de certa forma, a Bíblia, por si só, não pode ter escrita pelo homem por si só, porque a própria palavra, ela condena o homem. Ok? Então, aqui nós veremos agora alguns princípios sobre a palavra de Deus. E como eu mencionei, hoje será um estudo mesmo, onde nós veremos alguns princípios sobre a palavra de Deus. Nós veremos a sua origem, né? Qual é a origem das Sagradas Escrituras? Sabemos que a essência é Deus. Deus é a essência da palavra, né? Ela é a palavra de Deus. Existe uma frase que é: a Bíblia, alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus em si. Existem algumas coisas difíceis de entender? Existem, é mencionada mesmo nas cartas, e o escritor diz: existem algumas coisas difíceis de entender, que algumas pessoas deturpam, né? Distorcem a palavra, mas não significa dizer impossíveis de entender. Há algumas coisas difíceis, sim. Eu mesmo tenho algumas coisas difíceis de se entender na palavra de Deus. Se você menciona, talvez você pensa: pastor, tem dificuldade de entender algumas coisas? Algumas coisas são difíceis de entender, mas não impossíveis. Mas um dos princípios importantes para entender uma passagem difícil é ir em busca de outra passagem, porque a Escritura, ela é um espelho. Ela olha para ela mesma e ela revela-se, então, ela mesma revela-se. Não é o homem em si que vai olhar e culturalmente dizer: agora eu entendi. A Escritura interpreta a própria Escritura. Sempre há um texto paralelo a outro. O Deus do Antigo Testamento é o Deus também do Novo Testamento. Então a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Tá bom? A essência dela não é o homem, não é a gramática humana em si, mas é o próprio Deus, a essência da sua palavra. Então, por si só, ela declara também que ela é a palavra de Deus, né? Existem milhares de passagens, de versículos mostrando que a própria Bíblia dizendo que ela é a palavra de Deus. E nós sabemos que ela compõe de o Antigo Testamento e do Novo Testamento. E esse lado aqui vai responder quantos livros nós temos no Antigo Testamento. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento e quantos livros nós temos no Novo Testamento? Ao total são 66 livros que passaram pela regra, né, pelo cânon. Já vamos ver o que é cânon. E esses 66 livros compõem a palavra de Deus, né, o livro sagrado. Ok? Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 80?
Quanto? Muito bem, 39 livros. E o Novo com quantos? 27, somando aí 66 livros da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento, nós temos a história da criação e temos também a história de Israel, que nós estamos estudando aqui nas quartas, né? Se você está perdendo, olhando a história de Israel até entrar na Terra Prometida. O Antigo Testamento é dividido também em tópicos. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, Penta porque são 5. Nós temos também os livros históricos que narram a história do povo de Israel, de onde veio Cristo, iniciando em Abraão. Nós temos os livros chamados teologicamente sapienciais, que são os livros de sabedoria, né? E temos também os livros proféticos no Antigo Testamento. Como tem essa divisão no Antigo, tem no Novo Testamento também. No Novo Testamento nós temos dividido aí em 3 partes. Temos os livros históricos, que são os evangelhos, juntamente com o livro de Atos. Temos também as cartas, que são as cartas direcionadas para a igreja, como a igreja deve viver em adoração e diante da vontade do Senhor. E temos também um livro profético, que é o livro de... Muito bem, o livro de Apocalipse. Então, essa é a divisão do Novo Testamento. Para esses livros chegarem em nossa mão, houve muita luta, houve muita labuta para chegar até em nossas mãos. Concílios e concílios de homens de Deus, que Deus usou para fecharem esses 66 livros que temos em nossa mão. Existiu o cânon. E o que é o cânon? A palavra canon, né, no original, no grego, significa regra, significa norma. Então foram usados algumas normas, cânon, algumas regras, para então medir se esse livro aqui era um livro de Deus ou não. É por isso que muitos livros ficaram do lado de fora, que eu não vou entrar nessa questão, mas muitos livros ficaram do lado de fora, porque não estavam dentro da regra do cânon. E o que é cânon? O canon é um conjunto de regras para ver se esse livro aqui é inspirado por Deus ou não. Se tem alguma parte daquele livro que contradiz com outras partes da Bíblia. Então, alguns livros ficaram do lado de fora. E talvez vocês perguntem, pastor, e tinha outros livros que foram escritos? Sim. Deixa eu lhe dizer outra coisa muito importante. É possível, com toda certeza, isso aí é possível, que teve livros de Deus que não foram encontrados, irmãos. Que Deus usou servos, inclusive a própria Bíblia menciona livros que não foram achados, que não estão em nossas mãos. Agora é interessante, eu visitei esse local em Israel, lá em Qumran, às margens do Mar Morto, conhecido como os pergaminhos do Mar Morto. Estudei na época no seminário, mas nunca tive ideia completa como era isso. Mas quando cheguei lá em Israel, fomos visitar esse local tão importante para o cristianismo, onde foram encontrados pergaminhos intactos ainda, de muitos e muitos anos, e o que é mais incrível, que eram mais de 2.000 pergaminhos, é que ao encontrar aquilo ali, uma pessoa encontrou sem querer, pessoas que moravam naquela região, os beduínos, encontraram, sem querer, dentro de uma caverna, vários e vários pergaminhos. Então eles, sem ter entendimento, começaram a vender por aí, mercadejando, até que uma pessoa entendida encontrou, né? E aí começou em 1948, se não me falha a memória, foi encontrado, que é a mesma época que Israel tornou-se então Israel como é hoje, novamente, né? Então em 1948 foram encontrados esses pergaminhos no Mar Morto e foram comparar com os livros que nós temos hoje. Pensa numa exatidão. Então isso trouxe muita alegria ao nosso coração, porque
foi o achado arqueológico mais importante na história do cristianismo até hoje. Foram os pergaminhos do Mar Morto, porque olhando e colocando em cima dos livros que nós temos, né, autenticidade, veracidade da palavra de Deus. E nós temos, irmãos, muitas curiosidades sobre a Bíblia. Deixa eu citar algumas dessas curiosidades. Uma delas é que a Bíblia que nós temos em nossa mão, ela não foi escrita no original com pontos, com vírgulas, com capítulos. Não, ela era escrita direto, sem vírgulas, sem pontuações, sem nada, crua mesmo. Então deu um certo trabalho para ela chegar até em nossas mãos, para dividir, né? Deus usou a linguística de homens eloquentes, entendidos, para assim trazer para nós o livro que nós temos hoje. Mas no original ela era direta, não tinha pontuações, nem vírgula, as palavras eram emendadas umas com as outras. Isso é uma curiosidade, algo incrível. Quando, basicamente eram os judeus que escreveram, né, as Sagradas Escrituras, quando eles estavam escrevendo ou iam reescrever, toda vez que chegava no nome Deus, Senhor, o Todo-Poderoso, o nome pessoal de Deus, sabe o que acontecia? Quando eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam, iam lavar suas mãos 3 vezes, voltavam e escreviam o nome de Deus. É onde tem na sua Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Quando você lê, lembra disso. E se mais na frente tivesse de novo, eles iam fazer o quê? Lavava de novo e iriam escrever novamente. E sabemos que ela não foi escrita nesse material que nós temos. Bem antigamente existia um material chamado papiro. Inclusive, algumas pessoas têm em sua casa e nem sabia. Um dia desse eu fui na casa da irmã Neide, ela me deu ali uns abacates, né? Eu não sei se ela lembra disso. Olha, aqui é um papiro. Você sabia disso, irmã Neide? Então ela tem um papiro lá na casa dela, é uma planta, né? Que veio lá do delta do Rio Nilo, e as pessoas pegavam essa planta, papiro, e então cortava ela e fazia páginas e escreviam, né, o papiro. E depois também a palavra de Deus foi escrita em pedras, nós sabemos, escrita também em couro de animais. Outras descobertas mostrando que ela foi escrita também em cobre, em metais, mas basicamente era em couro e nesse material aí papiro. Então a palavra Bíblia, de onde vem essa palavra Bíblia? Vem de biblion, que quer dizer livros. Então a Bíblia, ela é uma coleção de livros. Então algumas curiosidades para chamar a sua atenção aqui sobre a palavra de Deus. É que a Bíblia, eu já mencionei, não tinha capítulos nem vírgulas, era tudo emendado, e que o Salmo 14 é igual ao Salmo 53. Você sabia disso? Abra sua Bíblia aí para o Salmo 14. Esse lado abra para Salmo 14 e esse abre para Salmo 53. Vocês vão contestar que é o mesmo, né? É a mesma inscrição. O Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53. Quando chega no finalzinho lá, com o versículo 7, um tem 7 versículos, outro tem 6, porque foi reduzido aí, um ficou dentro do outro, mas basicamente são as mesmas palavras. O Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53. Esse lado aqui, esse meu lado direito, vai ler o Salmo 53, não é isso? Esse aqui? 53. E esse lado vai ler o 14. Então vamos ler juntos, tá bem? Vamos ler juntos. Um lê o Salmo 14, versículo 1, e o outro lê o Salmo 53, versículo 1. Juntos.
Pode parar, era só um versículo. É só um? Era só um. São idênticos. O Salmo 14 era só um, viu? Vocês estavam lendo tudo, né? Vocês gostam de ler, né? Que bom, viu? Era só um. Então, o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são iguais, também são idênticos. A Bíblia menciona um homem que teve 24 dedos, tá bom? Em cada mão ele tinha um dedo a mais e em cada pé também ele tinha um dedo a mais. Então isso é uma curiosidade. No Antigo Testamento tinha um homem que tinha 24 dedos. Outra curiosidade é que Golias não era o maior homem mencionado na Bíblia. Tinha outros que eram maiores do que Golias. Tinha homens que eram maiores do que 3 metros de altura, quase do tamanho do Clóvis, né? O rei Absalão tinha o cabelo que pesava 2 quilos, viu, irmão Kleber? O rei Absalão tinha um cabelo que pesava 2 quilos. Outra curiosidade, Absalão é filho de Davi, né? É que Golias, ele não morreu de uma pedrada, como nós sabemos, como nós imaginávamos. Tá bom? É importante lembrar isso. Golias não morreu da pedrada que Davi deu nele. Pastor, ele morreu como? Depois eu lhe conto. Paulo não escreveu a carta aos Romanos. Talvez você diga, pastor, eu aprendi a vida toda que Paulo escreveu o livro aos Romanos. Não, Paulo não escreveu. Paulo citou. Quem redigiu foi Técio. Técio foi o amendoense, né? Foi aquele que redigiu. Quem escreveu foram as mãos de Técio, certo? A carta de Paulo, a carta de Romanos, mas quem mencionou foi Paulo. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele não era um dos apóstolos, como muitos de nós imaginamos. Lucas, que escreveu Atos, e também escreveu Lucas, ele não era um dos apóstolos, ele não viveu nos dias de Jesus, ele era médico, historiador, ele escreveu pelas coisas que ele ouviu e ele apurou, né? Então, assim, ele escreve o livro de Lucas, ele não era um dos apóstolos. A palavra mais falada na Bíblia, a número 1, a palavra mais repetida na Bíblia, mais falada, escrita é a palavra Senhor. A palavra, o nome Deus, no original, Senhor, é a palavra mais escrita. E você sabe qual é a segunda palavra da Bíblia que é mais repetida? É um ensino para nós. A palavra a palavra hebraica é lo, que significa não. Nossa geração precisa entender o que é não. E a segunda palavra mais repetida na Bíblia, a primeira é Senhor, e a segunda é não. E está casando aí, porque Deus é o Deus que diz sim, mas muito mais do que sim, é um Deus que diz, não faça isso, não faça aquilo outro. Então, é a segunda palavra mais repetida da Bíblia. Nesse momento, vamos ver um pouco sobre o caráter da Bíblia, a natureza dela. Sabemos que ela revela Deus. É Deus se revelando para nós. Só é possível nós entendermos a palavra de Deus porque Deus se revelou para nós. O Salmo 19 é um louvor à palavra de Deus, porque inicia falando sobre a forma como Deus se revelou a nós, no Salmo 19. O versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, um firmamento, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, dela não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então o Salmo 19 inicia mostrando que Deus se revelou pela sua criação, mas Deus se revelou também pela sua palavra, porque ele conclui o Salmo 19 dizendo que é por ela, pela sua palavra, que o seu servo é admoestado. Então a palavra de Deus é Deus se revelando a nós. Deus nos dá a oportunidade de nós conhecermos a Ele melhor, é pela sua palavra. Abrindo aspas aqui, irmãos,
Nós vivemos numa época em que existem muitas igrejas que estão menosprezando a veracidade, a autenticidade das Sagradas Escrituras, de púlpitos, de pregadores. Recentemente, eu creio que você viu pela internet o pregador mirim, não é? Falando asneira, falando tanta tolice, falando besteiras. E uma pessoa parou um dia desses para dizer: pastor, você já viu aquele pastor mirim pregando na internet? Eu disse: aquilo ali, graças a Deus que ele foi calado pela mídia, porque nem o mundo estava suportando as besteiras que ele estava falando. Gente, tem muita gente falando besteira da Bíblia, dizendo que Deus me revelou, que Deus me disse, Deus mandou dizer para você. O que Deus mandou dizer já está escrito. Vamos ler a palavra. O que Deus diz na sua palavra aqui. Interessante que quando é para nos confrontar, muitos pregadores não querem essa palavra que nos confronta. E se fosse para levar o pé da letra, lá no Antigo Testamento diz: se alguém proferir uma palavra e ela não se cumprir, isso vai ser o que, Jair? Apedrejado e morto. Essa parte ninguém quer. Essa parte ninguém quer. Mas falar a besteira, tem muita gente falando tolice. E aí por isso prejudica o Evangelho. Prejudicando então aqueles que amam a palavra e que ensinam as Sagradas Escrituras, que abrem a Bíblia, leem e traz o ensino para a nossa vida. Então, estamos falando sobre maturidade. Então, nós crentes em Cristo devemos ter essa maturidade. Não seja um crente imaturo, não é? Que assista a televisão e não tenha discernimento de saber o que é certo de o que é errado. Que você engole todas as coisas e acha que aquilo ali é a verdade. Tenha muito cuidado com o que você vê na mídia. Tem muita coisa bela. Tem muitos pregadores eloquentes, bons intelectualmente, mas podres no seu ensino. Tem muita gente ensinando de forma bela com suas palavras, mas que contém veneno no seu conteúdo. Então, é muito preocupante. Eu estou muito vidrado na internet, no sentido de poder advertir a igreja. Estou vendo isso aqui, aí estou vendo essa pessoa aqui, o que é que está ensinando, o que é que está dizendo? Pastor, é porque fulano disse isso aqui. Vamos conferir na palavra de Deus se está condizendo com as Sagradas Escrituras. Então, por isso que eu quero encorajar a amada igreja. Não se engane com o que você vê pela mídia. Pastor, achei tão belo, eu chorei quando eu vi aquilo ali. Cuidado, nem toda emoção parte de Deus. Nem toda emoção é algo ligado à veracidade da palavra de Deus. E é claro que ela nos emociona às vezes mesmo, ela trabalha em nosso coração. Às vezes ela nos esmaga por dentro, os nossos erros, o nosso orgulho, e nós ficamos quebrantados, chegamos até nos emocionar mesmo com a veracidade da palavra de Deus, com as maravilhas. Mas que venhamos então fazer como Davi, como o salmista, né? No Salmo 139, ele disse o quê? Desvenda os meus olhos. Para quê? Vamos lá? Para quê? Contemple as maravilhas da sua lei. Para que eu contemple. Você lembra que domingo passado eu mencionei de uma doença, um mal, uma síndrome. Você lembra o nome da síndrome? Síndrome de Diógenes, que é a síndrome de pessoas que gostam de acumular o quê? Bagunça na sua casa, né? E às vezes algum nessa síndrome de Diógenes acumulam até lixo dentro de sua casa. Vez por outra vemos reportagem de pessoas que têm lixo na sua casa e ficam vivendo aquilo como sendo uma coisa comum. Pois bem, e eu fiz uma aplicação, e eu quero fazer outra, mas em outra síndrome. Existe uma síndrome, me falhou a memória nesse momento o nome dessa síndrome, eu não anotei, mas é a síndrome que você começa a fazer do normal uma paisagem. Quem tem a síndrome de Diógenes, que acumula bagunça em sua casa,
começa a olhar para aquilo e achar que aquilo é normal, que é uma paisagem, que é algo belo, e começa a viver com aquilo muitos e muitos anos. Pois essa síndrome de você não conseguir enxergar a beleza das coisas é um grande perigo. É um grande perigo. A palavra de Deus, ela é bela. E nós devemos enxergar a beleza das coisas. Eu não sei você. Não sei. Mas geralmente, eu vou falar pessoalmente agora, é algo pessoal. Como eu trabalho com desenho, com arte, com pintura, eu tenho muita gastura. Quando chega no local e a parede de uma igreja, né? Tá deformada, está suja por muitos e muitos anos e ninguém vê aquilo. Por que é que nossa igreja está bem bonitinha? Por que é? Porque Deus é bom, é misericordioso, mas porque nós olhamos, vamos zelar por isso aqui. Vamos zelar. E zelamos. Mas eu não quero falar de coisa material não, gente. Eu quero falar que às vezes a minha vida e a sua pode estar uma desordem. E você se acostuma, às vezes, com a desordem que está na sua vida. Aquilo que é mal, sujeira aos olhos de Deus, e tanto você viver aquilo, você vai achar que é comum, que é normal. Mas isso é uma síndrome espiritual. Não é. Deus, Ele nos quer como? Puros, santos, separados. E nós devemos enxergar a beleza que é a salvação em Cristo. A salvação em Cristo, irmãos, ela é muito bela. E o salmista, sabedor disso, do que é a palavra de Deus e de como ela é bela, o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos. Porque por vezes nós estamos com uma venda nos olhos, achando que aquilo que é errado em minha vida é normal mesmo, eu vou levando. Às vezes nós achamos o erro no outro, que é outro erro também, mas não enxergamos em nós. O Senhor Jesus condenou isso. Vocês enxergam o argueiro, o cisco que tem no olho do irmão, mas vocês não enxergam o quê? A trave que tem no teu olho. Que Deus desvende a venda, tira a venda dos nossos olhos para enxergarmos a beleza da salvação. Que aquele que morreu por nós, Cristo, foi algo terrível. E quando nós erramos, nós estamos atacando a glória de Deus. Que Deus nos ajude a enxergar a beleza do cristianismo. Porque às vezes estamos tão acostumados com o que é errado, que eu não me preocupo a hora que eu chego na igreja. Não, tanto faz. Eu não me preocupo com a roupa que eu venho, eu posso ir de qualquer jeito. Eu não me preocupo com meu irmão ou com minha irmã, eu chego aqui, eu me sento e eu vou para casa. A vida cristã, ela é muito bela. E às vezes nós não estamos desfrutando da beleza que é a vida cristã, porque estamos não cegos à salvação, mas cegos sem enxergar a beleza do que é a palavra de Deus e do que é a vida cristã. Então, que Deus nos ajude a enxergarmos a beleza, né? O salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu enxergue a beleza da tua salvação. É muito belo a obra de Deus. É bela? Amém por isso, irmãos. Que nós possamos enxergar essa beleza do sacrifício que foi Cristo morrendo por nós, na cruz do Calvário. E onde está a beleza disso, da morte, do sacrifício? A beleza está em sendo nós tão pecadores. Às vezes eu me paro a pensar e olho para a palavra de Deus, fico olhando para o meu passado e penso: como pode, Rubens, como um Deus tão santo, tão poderoso, salva um pecador como eu, como você? Como pode? Como Ele entregou a sua vida por mim? E tem pessoas ainda que dizem assim: Deus vai ver o meu coração, vai me salvar. Aí se Deus olha para o nosso... É aí mesmo que está a beleza.
Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você está aqui dentro, está se achando bonzinho, eu não me acho bonzinho, não. Eu me acho horrível aos olhos de Deus. Você se acha bonzinho? Se você olhar para você e você se achar bonzinho, que já está bem, eu quero lhe dizer que você está longe de Deus. Está longe. Nós somos pecadores. Não somos perdidos porque a graça nos encontrou. Mas o nosso coração se inclina para o erro mesmo. A beleza está em Deus, na sua misericórdia, em olhar para esses pecadores e entregar a sua vida. É algo incrível isso, é algo muito belo. Que Deus nos ajude a crescermos em maturidade. Que Deus nos dê sabedoria para olharmos para a sua palavra e tirarmos a preguiça de nós. Senhor, me ajude, me dê forças, para quando for pela manhã, eu levante e eu esteja orando. Para quando for o dia de programação, a atividade na igreja, eu tenha forças, eu lute contra mim mesmo e eu vá para aquela atividade. Seja uma reunião de senhoras, lá eu vou crescer. Seja para uma reunião de homens, lá eu vou aprender a palavra. Mas muitos barram no caminho porque olham uns para os outros. Ah, mas fulano e cicrano. Se eu for olhar para erro uns dos outros, eu não estaria nem aqui hoje. Nós devemos olhar para Cristo, para a sua palavra. É nela que encontramos refúgio, é nela que encontramos direção. E isso é o quê? Maturidade. Então, que Deus nos ajude a mergulharmos nesse assunto sobre maturidade cristã e a vermos na palavra de Deus, ela nos ensina a sermos maduros. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. É a palavra de Deus quem vai fazer isso em minha vida e na sua. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nos ajuda, ó Deus, a olharmos para a sua palavra. Ela é a palavra de Deus. Nos ajuda a crescermos no Senhor e a frutificarmos. Se por alguma razão algum cristão aqui está atrofiando na fé, não é por falta de ensino, não é por falta de advertência, é porque se acomodou nos seus erros, acostumou, virou paisagem a sua vida e está achando belo. Que Deus revire a sua vida, coloque de cabeça para baixo e essa pessoa venha reconhecer os seus erros. Nos ajuda, ó Deus, tira essa síndrome de nós, de acharmos que já estamos bem diante de Deus. Estamos aqui porque precisamos, dia a dia, pois a sua palavra diz, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, dia a dia, e siga-me. Não é um dia sim e outro não, é dia a dia. Estamos aqui porque precisamos do Senhor. Trabalhe em nossa vida, em nossos corações, e que esses estudos sobre maturidade, ó Deus, venham falar fortemente a minha vida e a vida dos irmãos. É a palavra de Deus quem vai transformar. Não é o pastor pegando no braço de um e de outro. É a sua palavra quem transforma. É ela quem faz isso, porque ela é a voz de Deus. Assim oramos, ó Deus, com esse coração. Trabalhe em nossas vidas, através desses ensinos, através da sua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.